Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais centrais da geografia, mas de um jeito um pouco diferente, que talvez ninguém nunca tenha pensado antes. Vamos fazer um exercício de imaginação. E se toda a história da humanidade aqui na Terra fosse, na verdade, um único e gigantesco projeto de construção? Uma obra onde nós somos tudo ao mesmo tempo: os arquitetos, os engenheiros e os operários. É essa analogia que vai guiar a nossa conversa. Bom, para a gente entender a dimensão dessa obra, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo, muito antes da primeira pedra ser assentada, do primeiro tijolo ser colocado. Olha que interessante. Por quase 200 mil anos, a humanidade não construiu assim nada permanente. A gente era meio que um visitante no planeta, sabe? Usávamos os recursos da natureza, mas sem mudar ela para sempre. A gente se movia conforme a comida e o clima mandavam. Pensem no planeta como uma tela em branco. A nossa espécie se espalhou por ela, mas a paisagem em si continuava praticamente a mesma. Nós éramos parte do cenário e não os designers dele. Ainda não. Então, há mais ou menos 10 mil anos, tudo mudou. Aconteceu o que a gente pode chamar de o início oficial do nosso projeto de construção, a invenção da agricultura. Gente, olhem só essa proporção. Nós passamos quase 200 mil anos nos movendo. E, de repente, numa fração minúscula desse tempo, a gente aprendeu a parar. A agricultura foi a fundação, o alicerce de tudo que veio depois. Foi o que nos permitiu, pela primeira vez, pensar em construir algo para durar. Então, o ponto-chave é esse. Quando a gente aprende a plantar e a criar animais, não precisa mais ficar vagando atrás de comida. A gente pode fincar as raízes, literalmente. E quando as pessoas param num lugar só, elas começam, inevitavelmente, a transformar esse lugar. E qual é a primeira grande estrutura que surge quando se tem uma fundação sólida? Cidades. As primeiras grandes construções da história da humanidade. Foi um verdadeiro efeito dominó. Com a agricultura garantindo comida, a população começou a crescer. Grupos maiores de pessoas formaram aldeias, e essas aldeias, com o tempo, evoluíram para as primeiras cidades. Os primeiros grandes canteiros de obras da humanidade surgiram justamente nessas regiões. Foi por ali, quase sempre perto de grandes rios, que as sociedades começaram a se organizar de verdade e a redesenhar o mapa do mundo. A partir daí, a humanidade pegou embalo e não parou mais. Com mais gente e mais organização, começamos a alterar o ambiente ao nosso redor de formas cada vez mais impressionantes e complexas. É como se a gente tivesse aberto uma caixa de ferramentas gigante. Não estávamos mais apenas vivendo na paisagem, estávamos esculpindo ela para atender às nossas necessidades, desviando o curso de rios para irrigação, aplainando morros para poder construir e, muito tempo depois, claro, erguendo fábricas. E só para dar uma ideia da escala, lá pela Idade Média, a nossa equipe de construção global já tinha uns 360 milhões de pessoas. E uma equipe desse tamanho, claro, precisa de mais espaço e muito mais recursos, o que acelerou ainda mais essa transformação do planeta. Ok, a gente acompanhou toda essa história, essa longa jornada de construção, mas qual é o nome técnico para o resultado final de todo esse trabalho? Existe um nome para isso? Sim, existe. E é esse aqui, espaço geográfico. É o nome que a gente dá para essa imensa obra coletiva. Não é mais só a natureza pura intocada, é a natureza remodelada por nós, pelas nossas ferramentas, pela nossa cultura, pela nossa história. No fim das contas, é o mundo em que a gente vive hoje. E como todo bom projeto de construção, o nosso também tem uma espécie de planta baixa, um esquema que ajuda a gente a entender como tudo isso funciona, como a gente produz esse espaço. Basicamente, a produção desse espaço tem dois grandes motores. De um lado, a gente tem a técnica e a tecnologia, que é a nossa caixa de ferramentas, desde um machado de pedra lá atrás até um supercomputador hoje. E do outro lado, as relações sociais e o trabalho, que seriam as regras da nossa equipe de construção, como a gente se organiza, nossas leis, nossa economia, tudo isso. E é a dança constante entre as ferramentas que a gente tem e a forma como a gente se organiza para usá-las que cria, destrói e recria o tempo todo o espaço geográfico, que é o grande palco onde a vida humana acontece. Então, para a gente fechar, fica uma reflexão. Se a paisagem que a gente constrói é um espelho da nossa sociedade, o que será que a cidade, o bairro ou o campo ao nosso redor diz sobre quem nós somos hoje? Quais são as nossas prioridades, os nossos valores e até os nossos conflitos que estão escritos ali, na paisagem para todo mundo ver?